Então eu falava para vocês que a empresa existe colaboradores que sobrevivem de motivação. Antes de falar um pouquinho sobre esse slide, eu queria explicar para vocês que motivação nada mais é do que eu ter um motivo, né, de uma ação. Por exemplo, eu estou motivada pelo fato de que eu vou comprar um carro, uma moto. Então, qual que é a ação? Eu guardar dinheiro para eu poder chegar a esse objetivo. Então, eu tenho um motivo para eu estar motivada. E esse motivo nada mais é do que a ação que pode acontecer em um determinado tempo. O comportamento das pessoas em que uma organização é complexo, depende de fatores internos e fatores externos. Cada um tem a motivação de uma forma. Alguns motivam muito mais fáceis, outros motivam um pouco mais com o pé atrás, outros desmotivam muito rápido. Então é o comportamento das pessoas que vai demonstrar qual tipo de motivação. Dentre os fatores externos ou ambientais que influenciam o comportamento das pessoas, pode-se incluir a pressão do chefe, as pressões do chefe, as influências dos colegas de trabalho, as mudanças na tecnologia utilizada pela organização, as demandas e pressões da família, os programas de treinamento e desenvolvimento empregados pela organização, as condições ambientais, físicas e sociais. Então, vamos lá. O que influencia no comportamento de um ser humano dentro do ambiente organizacionais? Primeiro, os fatores externos, tá, gente? A pressão do líder. Vamos voltar lá no líder autoritário que pressiona. As influências dos colegas de trabalho. Lembra que uma laranja podre apodrece as demais. As mudanças de sistemas, as mudanças de horário de trabalho que a organização utiliza. Entra também a demanda e pressão da família. Então, eu não estou utilizando só os fatores profissionais, eu estou utilizando também os fatores pessoais. Programas de treinamento e desenvolvimento que a empresa compôs, que a organização compôs para que pudesse ser feito pelos seus colaboradores. E as condições na qual esse colaborador trabalha, tanto condições físicas como condições sociais. Por exemplo, eu trabalho como digitador de cadastro em uma empresa, mas a cadeira que eu trabalho é mais alta do que o computador. Condição física. Eu trabalho com pessoas que ficam falando 24 horas e eu não consigo me raciocinar. Condições sociais também. Por outro lado, os fatores internos são decorrentes das características da personalidade, capacidade de aprendizagem, de motivação, de percepção do ambiente interno e externo, de atitude, de emoções, de valores, etc. Então, eu tenho do lado de cá, do lado de lá eu tenho uma parte, do lado de cá eu tenho outra parte, que são as características de personalidade. Eu acredito que é muito mais difícil do que o ambiente externo. A gente lidar com pessoas de personalidades diferentes, de
ideias diferentes, pode também trazer um pouco de retraição, porque de repente nós estamos lá super empolgados com uma criação de alguma coisa e vem aí características de personalidades que acaba conseguindo deixar a pessoa lá embaixo. A capacidade de aprender também é um fator interno. Muitas vezes nós colocamos na mente que nós não temos capacidade, que nós não vamos conseguir, e isso acaba atrapalhando também esse fator. A percepção do ambiente, tanto dentro como fora. A atitude das pessoas, as emoções e os valores. A motivação é um dos principais fatores, visto que um dos principais problemas no estudo no comportamento organizacional refere-se por que as pessoas desempenham e se comportam de maneira como fazem seu trabalho e em suas organizações. Analisem as pessoas, gente. Então fala que um estudo feito na parte comportamental é referente a pessoas que elas se comportam exatamente da forma que elas fazem o seu trabalho. Tem uma frase bem legal que fala assim, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, da mesma forma que de repente eu ando com pessoas que não são muito bem faladas na cidade, provavelmente a possibilidade das pessoas falarem que eu sou da mesma forma dessas pessoas que eu estou andando acaba sendo grande. E dentro do meu âmbito pessoal, a probabilidade de eu me comportar dentro da minha casa, dentro de uma festa, da mesma forma que eu me comporto em um ambiente organizacional, acaba sendo grande. E, gente, isso é bingo. Por exemplo, então essa noite vai sair o pessoal do trabalho para comer um lanche. Esquece o trabalho, vamos falar de outras coisas. E o meu comportamento é falar sobre o trabalho. De uma forma ou de outra, acaba entrando essa parte de comportamento organizacional dentro desse ambiente. Motivação pode ser definida como processo que regula a satisfação das necessidades orientadas para o comportamento objetivado, metas, propósitos, intenções, ou ainda como um complexo de fatores intrínsecos, particular ou próprio, e extrínseco, externa, para obrigar uma pessoa a agir, que determina o comportamento dirigido para uma finalidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Motivação é um processo de satisfação de algo que eu quero na minha vida. Então, ela pode ser objetivada por uma meta que eu quero, por um propósito que eu coloquei na minha vida, ou até algumas intenções. Pode ser algo particular, meu, próprio, ou pode ser de uma forma que eu obrigue a pessoa a agir daquela maneira. E aí determina, então, o comportamento para tal finalidade. O motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma, ou pelo menos que dá origem a uma propensão a um comportamento específico. Então, qual é o motivo de fazer que eu haja dessa forma? É o impulso. Sabe, de repente, daquela loucura assim, ó. Hoje eu vou no shopping e vou gastar todo o meu cartão de crédito. E por que você está agindo dessa forma? Qual o motivo de você comportar desse jeito? Ele pode ser um fator particular seu, onde eu estou depressiva, quero fazer compra, ou de uma forma fazer com que obrigue você a agir daquela forma.
Só para finalizar, eu vi uma coisa bem interessante no Facebook e que serve como esse fator extrínseco. Então, falava que uma pessoa foi em uma loja de capinhas de celulares e aí ela começou a olhar a capinha de celular e as vendedoras conversando entre elas disseram assim: esse daí não tem condição de comprar nem uma capinha para um celular Nokia, né? Aqueles bem antigos. E essa pessoa ouviu as vendedoras falando isso. E aí, o que ela fez? Foi lá e comprou uma capinha para o iPhone Plus 8. Absurdo. E as vendedoras ficaram abismadas, né? Nossa, então ele tem condição de ter um iPhone Plus 8. E aí, na brincadeira, a pessoa falava no Facebook: agora estou vendendo essa capinha, se alguém quiser comprar, né, entre em contato comigo. Por quê? Pelo fato de eu ser motivada a comprar algo, porque a pessoa me obriga a agir daquela forma. Semana que vem a gente dá continuidade, então, nesse setor de motivação.